Olá pessoal, estou de volta aqui. Eu escolhi hoje no vídeo falar sobre a Engesa porque é um assunto sobre tecnologia nacional. É um tema que me agrada muito. Então vamos lá. Eu sou um entusiasta da inovação tecnológica nacional. Nós estamos vendo aqui nesta tela, da esquerda para a direita, de cima para baixo, primeiro a exploração e produção de petróleo em águas profundas, superprofundas e ultraprofundas, e inclusive no pré-sal, realizadas pela Petrobras. Na sequência, a Embraer, o jato Phenom, a Embraer excelência em produção de jatos executivos e jatos comerciais em até 100 lugares. Depois, o Urutu, um dos produtos de grande qualidade da indústria da defesa da Engesa. E embaixo, da esquerda para a direita, soluções para a indústria automobilística civil, no caso, a tração total da Engesa. Depois o KC-390, um produto da aviação militar da Embraer, com excelência padrão mundial. E, por último, a base de Alcântara e o veículo lançador de satélites. Apesar de a gente ter tido um grande e terrível acidente que prejudicou a indústria aeroespacial, nós estávamos no caminho certo. Infelizmente, os governos posteriores entregaram a base de Alcântara num contrato comercial para os americanos, transformando o local num enclave estadunidense no Brasil. Isso demonstra a excelência que nós temos em cientistas e engenheiros, mas o assunto aqui será mesmo a Engesa, particularmente os produtos da indústria da defesa. E o que todos esses empreendimentos de alta tecnologia têm em comum? Bom, guardem bem isso. Se não uma participação direta do Estado brasileiro, uma relação simbiótica entre o Estado e a iniciativa privada foi determinante para o sucesso, pelo menos em alguns casos, inicial do empreendimento. Bom, o que me credencia para falar desses assuntos? Eu servi o Exército em 1984 numa unidade da Cavalaria em São Paulo. E depois eu sou um entusiasta da indústria da defesa. Vejam aqui alguns registros. No canto superior esquerdo, o Guarani, numa unidade da Marinha, no Rio de Janeiro. Na sequência, logo ao lado direito, minha visita ao Museu Conde de Linhares, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na seção onde tem o M8, o Cascavel e o Urutu. Depois, no canto superior direito, minha visita ao Centro Cultural da Marinha, posando para foto com o Cascavel ao fundo. Logo abaixo, o M8, reformado no quartel que eu servi, e à esquerda do M8, eu fazendo uma pose para foto no Urutu como atirador da metralhadora. Bom, e depois que eu saí do Exército, durante a minha juventude, eu fui supervisor de manutenção da Prefeitura de São Paulo, de uma administração regional, responsável pela manutenção de máquinas de terraplenagem em caminhões, que, na verdade, tem muita coisa em comum com a manutenção de viaturas militares. Você tem aí material rodante em lagartas, em rodas, soluções que são da indústria militar e são utilizadas nas viaturas e máquinas civis. E também do fato de ter sido gestor em várias empresas, conheço a administração de negócios e isso também me credencia a falar da Engesa. Bom, o Brasil é um país na esfera de influência geopolítica dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra e mesmo após esta, o Brasil foi um grande consumidor de material bélico estadunidense. Um dos principais equipamentos foi o M8 Greyhound. Logo após, durante a Guerra Fria e, mais precisamente, com o início dos conflitos no Vietnã, a prolongada guerra no Vietnã, os Estados Unidos começou a restringir o fornecimento de reposição ou fornecimento de material para os seus aliados, Brasil incluído. Então, abriu-se a possibilidade do desenvolvimento de uma indústria bélica de grande projeção nacional e internacional no Brasil. E nós estamos vendo aqui na foto, nessa tela, a foto esquerda, os N-113, que fazem parte do
plantel de viaturas do Exército Brasileiro, aqui em operação no Vietnã, e do lado direito o M48 Patton. Vamos falar um pouco das inovações tecnológicas que alçaram a Engesa a uma posição de grandeza no cenário industrial brasileiro e mundial. No canto superior esquerdo, estamos vendo o carro caminhonete Jeep Marruá, que veio através da aquisição da empresa Envemo pela Engesa. A Engesa produziu o E4. Este projeto foi aproveitado pela Agrale e criou essa viatura. Na sequência, nós vemos aí uma aplicação civil da tração total da Engesa. Um caminhão, né, de uso do transporte civil com uma tração tipo Engesa, tração no caso 4x4. Depois, aqui no canto superior direito, a suspensão. Embaixo aqui nós estamos vendo o Jeep Engesa que deu origem ao Marruá. Do lado, né, na coluna central abaixo, uma máquina agrícola, um trator genuinamente nacional, também produzido pela Engesa. E na sequência estamos vendo, né, na última foto, aqui no canto inferior direito, uma silhueta do Cascavel, a suspensão traseira tipo bumerangue, e bem no centro vocês estão vendo uma chapa bimetálica. A blindagem Engesa era uma blindagem bimetálica que guardem essa inovação que nós vamos citar ela depois. Mas a Engesa não começou com esses produtos. A Engesa começou como um fornecedor da indústria de óleo e gás, da Petrobras. Com as condições dadas nos anos 60, com o conflito no Vietnã e a redução de fornecimento de material bélico dos Estados Unidos para o Brasil, a Engesa viu uma oportunidade de firmar neste nicho de mercado. A produção do tanque leve ou do veículo de combate leve Cascavel e do veículo de transporte de pessoal Urutu foram dos grandes sucessos de sua fabricação. Para vocês terem uma ideia, o Cascavel foi vendido para vários países. Só para a Líbia foram fornecidas 500 unidades, para o Iraque 364, para a Colômbia 150. O Brasil adquiriu 409 unidades. Outros países também adquiriram quantidades menores. Países da América do Sul praticamente todos tinham veículos Cascavel. O Urutu também foi outro sucesso de venda, principalmente para o Oriente Médio. Eu vou falar um pouquinho do conceito de cavalaria, que é uma das armas dos exércitos pelo mundo, inclusive o exército brasileiro. Bom, a cavalaria é um tipo de agrupamento, né, militar, uma arma, em que há o deslocamento rápido para serviços como reconhecimento, segurança, operações ofensivas e defensivas no teatro de operações, no local de combate. Devido à sua proteção blindada, sua mobilidade, seu poder de fogo, forma unidades flexíveis nesse teatro de operações. Então, a Engesa produziu as viaturas de sucesso Cascavel e Urutu, principalmente, que tiveram grande desempenho nesse tipo de arma. Principalmente o Cascavel, que se superou, que além da proteção à infantaria blindada ou às colunas de blindados pesados, também serviu como caça-tanques. Tanto o Cascavel como o Urutu tinham boa autonomia, cerca de 800 km, velocidade máxima também podia chegar a 100 km por hora, bom desempenho fora da estrada. Enfim, era um veículo muito cobiçado por forças armadas, principalmente aquelas que têm orçamento reduzido, países do terceiro mundo, da África, do Oriente Médio, enfim. Tanto que, com esses dois produtos, principalmente, a Engesa passou a ser o quinto maior exportador de armas no mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França, isso nos anos 80 e 90. Né? Ou seja, esses dois produtos principais alçaram a Engesa num patamar de ser um player mundial na fabricação e comercialização de material bélico. Nós já falamos um pouco das inovações tecnológicas da Engesa e agora vamos tratar das virtudes das viaturas blindadas da Engesa. Então nós estamos vendo aí do lado esquerdo, na parte superior, o Cascavel, logo abaixo o M8. O Cascavel
Foi uma viatura inspirada no M8, mas com as seguintes evoluções tecnológicas. Suspensão traseira tipo bumerangue exclusiva da Ingesa, que mantinha as rodas o tempo todo em contato com o solo, independente do relevo. Você tinha também uma tração 6x6, no caso, uma tração total, uma transmissão exclusiva da Ingesa. O Cascavel foi lançado, em princípio, com um canhão com o mesmo calibre do M8, 37 mm, que era a sua versão magra. Evoluiu para a versão gorda, com um canhão de 90 mm, uma torre mais robusta. E a blindagem dos veículos da Ingesa era de uma chapa bimetálica, uma blindagem muito interessante para o desempenho no teatro de operações. Na parte superior nós temos o Osório, o primeiro Main Battle Tank, primeiro e único, produzido no Brasil, genuinamente brasileiro, apesar de ter componentes estrangeiros. Nós vamos falar dele depois, que quase teve uma história de sucesso, mas infelizmente não conseguiu vingar no mercado. Nós temos 2 unidades ainda operacionais. E logo abaixo temos o Urutu, um veículo de transporte de pessoal muito requisitado pelas cavalarias no mundo, como transporte de tropas de assalto rápido, como enfermarias, como veículo de comunicação, enfim. O Urutu é uma viatura anfíbia, né? Então tem essa capacidade de transpor cursos d'água. Acho que vale a pena falar um pouco da blindagem da Ingesa. Uma blindagem com espessura variando de 6,5 a 16 mm, bimetálica, com a parte externa mais endurecida para dificultar a penetração do projétil, e a parte interna mais tenaz, que dificultaria também a penetração, seguraria o projétil ou impediria a fragmentação. Esse tipo de inovação possivelmente trouxe cobiça de empresas estrangeiras. Um outro fator de sucesso da Ingesa com o seu Cascavel e Urutu era que os elementos utilizados na fabricação desses veículos poderiam ser achados em lojas ao redor do mundo. Motores Detroit, Mercedes e peças que você acha em oficinas de cidades, de bairros. Isso facilitava e barateava a manutenção. Caiu no gosto dos países do terceiro mundo, particularmente da África, da América do Sul e do Oriente Médio. Mas a Ingesa não teria se equivocado em produzir carros leves, já que os carros pesados são mais potentes? Não. As aplicações são diferentes. Os carros leves, eles ganham em mobilidade, em velocidade e, com a sua blindagem, alguma proteção. E, combinado com o poder de fogo, conforme eu falei, são carros bastante flexíveis. Já os carros pesados, eles têm principalmente grande proteção blindada e altíssimo poder de fogo, mas perdem mobilidade. Os carros pesados têm material rodante de esteiras, como estamos vendo aqui do lado esquerdo. Os carros leves normalmente usam pneus. Bom, cada um tem as suas vantagens e suas desvantagens. Enquanto as esteiras são excelentes para fora de estrada, os pneus são excelentes para fora de estrada também, mas terrenos mais mistos, para estrada. Então vocês estão vendo aí, as esteiras têm uma quantidade grande de peças, o desgaste e a manutenção torna-se mais custoso. E os pneus têm uma capacidade melhor, apesar de serem vulneráveis, né, a projéteis, mas no caso vocês estão vendo aí a tecnologia Run Flat, que permite uma boa quilometragem de rodagem mesmo com um pneu furado. E, obviamente, Cascavel e Urutu, os principais carros da Ingesa, tinham como opção de projeto os pneus, as rodas. O Cascavel teve grande sucesso em combate. Vamos ver na sequência um exemplo do combate na Líbia. Ao líder do posto. Ontem, depois de ter feito importantes progressos em direção ao centro da cidade, a rebelião teve de recuar. A investida dos apoiantes do coronel obrigou as forças do CNT a reagruparem-se nos arredores da cidade. Em uma análise
constante num trabalho acadêmico da Academia Militar das Agulhas Negras, houve a comparação entre os desempenhos do Cascavel e dos veículos da mesma classe e da mesma época, Panhard RC-90, Panhard AML-90 e Dragoon 300 LFV2. O Cascavel demonstrou-se superior em quase totalidade dos requisitos, demonstrando assim que a nossa viatura, em termos de mobilidade, blindagem e capacidade de fogo, era superior às viaturas dos vizinhos. Perdia na capacidade anfíbia e era um pouco inferior em uns poucos requisitos. No geral, era superior aos seus concorrentes comparados. Vocês podem ver esse trabalho na descrição do vídeo. Agora nós vamos ver Urutus em operação no Haiti. E na sequência um Urutu fazendo uma operação anfíbia. Hoje tu vai... Um esclarecimento a respeito de armas de guerra. Bom, eu sou um pacifista por natureza. Por que eu estou fazendo um filme sobre material bélico e tudo tal? Pessoal, a melhor maneira de garantir a paz é você estar preparado para a guerra. Então, o fato de você ter material bélico, ter armamento desse nível, Cascavel, Urutu, é muito necessário para as nações poderem se manter em paz. Essa é a verdade. A realidade é brutal. A cobiça de nações com interesses hostis ao nosso pode existir. Então, para isso, a gente precisa estar preparado. Então, não é uma questão de querer desviar a atenção, de gostar mais de investimentos em guerra do que em educação. As duas coisas são necessárias. A Ingesa começou a ganhar muito dinheiro e começou a crescer. Começou a adquirir empresas, começou a formar divisões, como divisões de máquinas agrícolas, a divisão de veículos militares, a divisão de eletrônica, a divisão de equipamentos aeroespaciais, a divisão de vídeo, entre outras empresas. E isso pode ter trazido dívidas, com certeza trouxe, e a empresa talvez tenha perdido o controle em seus investimentos, em suas despesas. Eu vou tentar dar uma explicação didática sobre o que seguramente aconteceu com a empresa. Bom, imagina você, uma pessoa física que ganha um salário de 6 mil por mês, né? E imagina também que você tem um custo para se manter, né? Para ir trabalhar, para comer e tal, de R$1.000. Desses 6 mil, então você tem 5 mil reais. E você resolve fazer uma aquisição, um investimento aí, comprar um carro, comprar um veículo no valor de 30 mil reais. Então, se for contar os 5 mil que sobrou para você comprar o carro, você tem uma capacidade de pagamento. Em 6 meses você pagaria o carro. Mas pensa também no seguinte, que você tem outros gastos também. Você tem gasto total aí de mais 4 mil reais e dos 6 mil que você ganha, você só tem 1.000 disponíveis para amortizar sua dívida com o veículo. Bom, imagina o seguinte, conforme vai aumentando suas dívidas, a sua capacidade de pagamento vai diminuindo, o tempo de pagamento vai prolongando. Imagina também que ao invés de comprar só um carro, você comprou 3 carros. Um para você, um para um filho e outro para sua esposa ou para alguém da sua família. Você já tem uma dívida de 90 mil reais e vamos dizer que você tem 1.000 reais só para pagar essa dívida, para você honrar essa dívida. Então, cada vez mais, a sua capacidade de pagamento vai ficando difícil. Você tem uma geração de caixa, né? Começa a ficar incompatível com as dívidas que você fez. Conforme você vai fazendo mais e mais gastos, a sua situação, a sua geração de caixa vai ficando cada vez pior em relação ao que você tem que pagar. Quando as suas dívidas são de curto prazo e você não tem caixa suficiente para pagá-las, para honrar os pagamentos, você começa a entrar numa situação difícil.
situação que a gente conhece como concordata ou mesmo falência. No caso, para a pessoa física, não, mas imagina que ao invés de ser você, seja uma empresa. Então, você pode ver que o descontrole nas despesas, em relação ao que você gera de caixa, quanto empresa, pode gerar um problema sério de você não conseguir pagar as dívidas de curto prazo. Chegar ao ponto de você comprometer o seu capital de giro, que é o dinheiro necessário para você se manter ou para manter a sua empresa funcionando. Isso seguramente aconteceu com o descontrole das finanças. É claro que também ainda tem os recursos dos empréstimos bancários, mas isso também se transforma em dívida que tem que ser saldada. A Engesa tinha produtos formidáveis. Um Cascavel era cotado na época no mercado a $500 mil. Um Urutu, $150 mil. Bom, com esse sucesso todo, a empresa viu com a condição de fazer voos mais altos. A Arábia Saudita queria substituir os seus carros, queria adquirir um Main Battle Tank novo. E para isso fez uma concorrência internacional. A Engesa não tinha experiência nisso, mas ela foi buscar, seus engenheiros percorreram o mundo e criaram uma solução integradora, que é o chamado Osório. E esse Osório disputou com outros carros do mundo em condições severas. O principal adversário foi o M1 Abrams, estadunidense. E o Osório da Engesa venceu em todos os casos, mas venceu e não levou, por política e por uma questão também técnica, que a gente vai explicar na sequência. O Osório seria cotado no mercado em $1 milhão aproximadamente. A Arábia Saudita tinha uma demanda para mais de 700 carros. Mas o carro brasileiro, apesar de vencer em todos os quesitos o concorrente estadunidense, ele tinha uma desvantagem que era usar componentes de várias partes do mundo. E isso podia dar alguma insegurança no fornecimento de peças. Mas esse não era o principal problema. O principal problema é que o Brasil, através da Engesa, cogitava de vender também para inimigos regionais da Arábia Saudita, como o Iraque. A Arábia Saudita se desagradou um pouco com relação a isso. Mas a atuação estadunidense foi determinante para que a vitória do segundo colocado, que foi o M1 Abrams, se concretizasse. Os Estados Unidos disseram que os inimigos da Arábia Saudita poderiam ter uma arma equivalente, porque o Brasil não tinha compromisso com os aliados. E, além do mais, os Estados Unidos eram um grande cliente da Arábia Saudita, e esta pressão comercial se fez valer. Foi na época também, no início dos anos 90, que ocorreu a invasão do Iraque no Kuwait. E isso acabou de azedar as relações que o Brasil tinha com os outros países, porque o Brasil era íntimo fornecedor de armas de Saddam Hussein. Vamos ver um dos raros registros do Osório em operação. O investimento para desenvolver o Osório foi de cerca de $50 milhões. Um investimento alto, mas estava quase certo que teríamos o retorno, o que não aconteceu. Então, as finanças foram cada vez mais sendo comprometidas. E a pá de cal foi o calote que a Engesa tomou das vendas feitas para o governo iraquiano. Ou seja, Saddam Hussein deu um calote de cerca de $200 milhões, o que acabou de afundar a empresa. Eu achei meio engraçada a participação do Exército Brasileiro nesse episódio todo. Enquanto o Osório estava sendo desenvolvido, o Exército estava muito interessado, inclusive participava do desenvolvimento. Estava previsto que a venda de cada 10 veículos para a Arábia Saudita, o Exército Brasileiro iria receber um. Então, parece que havia uma empolgação em relação a isso. Quando o negócio da Arábia Saudita se desfez, o Exército simplesmente demonstrou desinteresse. O que eu acho estranho, porque vira e mexe, os Estados Unidos oferecem veículos usados, ou veículos que já cumpriram seu papel nas Forças Armadas daquele país, inclusive o M1 Abrams. Estranho,
ou os governos não tinham verba, ou o exército não tinha verba, ou na verdade não havia grande interesse ou havia alguma outra pressão não explicada. Um trabalho acadêmico publicado na Academia Militar das Agulhas Negras, feito uma análise comparativa entre os desempenhos do Cascavel, o Panhard RC-90, Panhard AML-90, Dragoon 300 LFV-2, esses três últimos de países vizinhos nossos na América do Sul, demonstrou que o Cascavel tem desempenho superior em quase totalidade dos quesitos, demonstrando que é ainda uma viatura muito atual, se bem que estes três são da mesma época. Perdia na capacidade anfíbia e era um pouco inferior em alguns requisitos. No geral, era superior aos seus concorrentes. Depois de cerca de 35 anos, de 1958 até os anos 90, a Ingesa fechava as portas com uma dívida atualizada de 500 bilhões de reais. Houve algumas vendas da massa falida, 2 unidades do Osório passaram para o Exército Brasileiro e a Agrale reativou o Marruá, que era o E4 projetado pela Ingesa. Existem interesses em reativar projetos, mas por enquanto ficou nisso. Um dado curioso foi que a empresa americana FMC comprou o projeto, o design da blindagem da Ingesa. Vejam só que coisa estranha. Parte das instalações foi vendida para a Embraer. Um rol de peças e itens foi comprado por uma empresa de comércio internacional. Com o fim da Ingesa, as necessidades do Exército desse tipo de carro permanecem. Então, ele foi buscar uma parceria com a multinacional italiana Iveco, que também tem uma filial no Brasil. Desenvolveram o projeto e iniciaram a produção do veículo blindado Guarani, muito parecido com o Urutu, só que com mais tecnologia, já que é de uma geração superior. O Exército tem a previsão de adquirir 1.580 unidades até o ano de 2035, porque a produção realmente é lenta. Cada unidade demora cerca de 3 meses para ficar pronta. Vamos ver um trecho do Guarani em operação. Obviamente, o Guarani é um veículo com muito mais tecnologia que o Urutu, apesar do aspecto externo ser muito parecido. O Guarani também tem a versão 8x8. Um outro estudo da Academia Militar das Agulhas Negras demonstrou a superioridade tecnológica e operacional do Guarani em relação ao Urutu. Pois é, turma, então é isso. Nós perdemos uma grande empresa devido a problemas de gestão, devido a confronto contra interesses estadunidenses, devido ao calote do governo iraquiano em suas aquisições, devido à perda de dinheiro no investimento do desenvolvimento do Osório, devido ao governo brasileiro e o Exército não darem o devido valor. Nenhuma empresa de um país desenvolvido, uma empresa desse quilate, ficaria nessa situação. Veja o caso da Boeing, por exemplo. O governo americano faz encomendas, procura dar um jeito. Por que o governo brasileiro e o Exército não se envolveram com mais afinco nisso? Perdemos uma geração de brilhantes engenheiros que foram para empresas do exterior. Perdemos centros de pesquisa que produziram inovações brilhantes, como a blindagem, a transmissão e a suspensão criadas pela Ingesa. E também perdemos milhares de empregos diretos e indiretos e muito em impostos não arrecadados. Poderíamos ter sido mais inteligentes, com certeza. Bom, e é isso, pessoal. Gostaram do conteúdo? Eu não emiti nenhum juízo de valor a respeito dos conflitos. Eu tenho a minha visão, mas isso fica para uma outra oportunidade. Deixa suas impressões aí para mim, deixa seu joinha ou seu dislike. Escreve para mim o que você achou. Um abraço, até o próximo vídeo.